4, 3, 2. Boa tarde a mais um programa Aconselhamento Bíblico. É um prazer para nós servi-lo todas as quintas-feiras, no mesmo horário, às 2h30, com este programa. Tem sido um prazer, uma bênção. Nós temos conduzido várias séries dentro dos temas da teologia prática do aconselhamento bíblico, justamente para trazer edificação, motivação, direção, orientação para a sua vida, baseada na Escritura Sagrada. Na última quinta-feira nós começamos uma nova série, Doces Ciúmes e o Amargo Ressentimento. Doces Ciúmes e o Amargo Ressentimento, então, será uma série que nós desenvolveremos ao longo do mês de setembro. Então, série Relacionamentos. E para isso, nós convidamos o nosso colega pastor Tito Lísias. Pastor, muito bem-vindo novamente ao nosso programa. Vamos então dar continuidade àquilo que nós começamos na última quinta-feira. Mas eu gostaria de cumprimentá-lo e agradecer pela sua presença aqui conosco. É um imenso prazer, uma boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. Semana passada foi muito bom estar aqui com os irmãos, caminharmos juntos sobre esse tema do ciúme, e hoje dar continuidade a esse assunto tão fascinante alegra muito o nosso coração. Sinto-me privilegiado e espero em Deus que tenhamos um momento muito edificante agora de tarde. Com certeza, nós vamos então dar esta continuidade. Muitas pessoas, pastor Tito, nos deram feedbacks e fizeram perguntas. Eu gostaria de encorajar você a fazer as suas perguntas. Nós anotamos pelo menos uma pergunta para nós colocarmos no programa de hoje, mas você está sendo encorajado agora a fazer a sua pergunta e nós vamos tratá-la da melhor forma possível. Não prometemos responder todas elas, dado a nossa limitação no programa, de tempo no programa, mas nós vamos fazer o máximo possível para reunir, até fazer uma combinação aí entre aquilo que mais está trazendo dúvidas às pessoas que têm acompanhado este programa, e para que realmente você seja assim abençoado, edificado a respeito de um tema tão importante, que toca a minha vida, a sua vida, a vida de todos nós, Verdade. né, Tito? Então, eu gostaria de pedir ao pastor Tito que nos relembrassem, né, a todos aqueles que têm acompanhado o nosso programa a respeito dos ciúmes de Deus, né? Então, esse é um tema bem, à primeira vista, chocante. Talvez você nunca tenha ouvido falar. Espera aí, o que é que esse pastor está falando aí? Os ciúmes de Deus? Por favor, pastor, o irmão pode nos relembrar? Vamos relembrar. Na semana passada, nós gastamos mais tempo, e até interessante que aquele que nos acompanha agora à tarde e não teve a oportunidade, possa procurar o programa anterior, onde nós trabalhamos o assunto, à luz da Escritura, do ciúme de Deus. O ciúme de Deus é revelado na palavra de Deus, e logo no início nós já encontramos, no livro de Êxodo, nós temos o nome do Senhor sendo apresentado como Deus ciumento, o seu nome é zeloso, e a palavra usada ali no original, tanto para o ciúme quanto para o zelo, é a mesma. E os nossos tradutores preferiram essa palavra zelo, porque ela é mais aceita socialmente, né? A palavra ciúme é carregada de aspectos pejorativos, jocosos, e é por isso que um dos nossos objetivos é o resgate desse princípio, né? Nós não vamos brigar por palavra, nós não vamos levantar a bandeira aqui etimológica, mas tão somente resgatarmos os princípios teológicos que apontam para a necessidade de compreensão desse assunto. E o que nós vimos na semana passada foi justamente os principais textos, Deuteronômio, Êxodo 34, que é o principal texto, Deuteronômio 4, que eu quero fazer menção agora à tarde, que apresenta essa ideia, né? O texto de Deuteronômio diz: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Então, Deuteronômio 4 diz que o ciúme de Deus, esse zelo de Deus, é semelhante a um incêndio.
Então, a comparação é uma comparação muito forte. É algo que tem um poder de consumir em grandes proporções. Não é apenas uma chama, não é apenas um foguinho. Ele é representado de forma superlativa aqui através desse termo. É fogo que consome. Então, o ciúme de Deus, ele é intenso. Ele é permeado pelos seus atributos de bondade, de justiça, mas está conectado também com a sua aliança, o zelo de forma altruísta que Deus tem em cuidar do seu povo, em buscar o seu povo, em resgatar o seu povo para viver para a sua glória. Então, o ciúme de Deus passa por estes aspectos que nós vimos na semana passada, de fazer parte do caráter do Senhor, fazer parte de um dos nomes do Senhor, que representa alguns dos seus atributos, de ser contido. Então, é um ciúme que se acende, um ciúme que se eleva, que é provocado tanto por nós, mas também por inimigos que nos ameaçam, que ameaçam o nosso relacionamento com Deus, mas ele é contido também. Deus, ele é generoso ao sinal de nos arrependermos, de confessarmos os nossos pecados, a nossa idolatria inveterada, a nossa deliberada rebeldia, ele abrir os seus braços e, pela sua graça, nos recolher a esse relacionamento de fidelidade com ele. Então, esse texto é um texto muito interessante e é maravilhoso saber que, por causa desse princípio do ciúme de Deus, Josué advertiu até mesmo ironicamente o povo, dizendo, olha, se vocês não estão prontos a entrar num relacionamento com toda esta carga que envolve o zelo do Senhor, é melhor que vocês não façam aliança com o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? Ele diz lá no capítulo 24, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados, se o deixardes e servirdes a deuses estranhos. Então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então, Josué coloca a seguinte situação, olha, se vocês querem entrar num relacionamento de aliança com o Senhor, para mais à frente abandoná-lo, mais à frente servirem outros deuses, aquilo que o Senhor havia feito de bom para vocês, ele tornará em mal. Então, se vocês não estão dispostos a reconhecer que Deus é um Deus zeloso, um Deus ciumento, que não vai permitir que você nem flerte com outro Deus, nem encoste, nem pense, nem seja motivado por algum relacionamento com outro Deus, é melhor você não entrar nesse relacionamento. É melhor você não servir ao Senhor. Ele diz, eu e minha casa serviremos. Pergunta se o povo, então, serviria ao Senhor. Então, perceba que há uma conexão da ira de Deus com o ciúme de Deus. A ira santa de Deus e o ciúme santo do Senhor. Aqueles que provocam o ciúme do Senhor também receberão da ira do Senhor. De forma santa, seja para disciplinar, ou de forma mais justa para condenar, como nós veremos mais à frente, alguns aspectos que esses ciúmes do Senhor nos afeta na prática. Então, assim, basicamente, o que a gente viu foi isso. Um outro aspecto que eu acho que seria interessante ressaltar, nós apenas citamos na semana passada, com respeito ao ciúme de Deus, é que Deus não esconde o seu ciúme. Isso é maravilhoso. Nós, quando ficamos enciumados, geralmente alguns têm a tendência de se retrair, de ficar isso guardado, remoendo, sofrendo em seu coração. Deus revela, está lá na Bíblia. Deus é zeloso, Deus é ciumento. Ele não esconde de ninguém que esse é um atributo puro, piedoso, santo que ele possui. E não apenas isso, Deus contemplou a lei do ciúme. Nós falamos rapidamente na semana passada, mas para aquilo que a gente tem como proposta nessa tarde, seria interessante falarmos um pouquinho mais, se você quiser abrir a palavra de Deus, lá em Números, capítulo 5, nos tempos do Antigo Testamento, nós encontramos Deus preceituando aqui a lei do ciúme. Inclusive, você vai encontrar isso como um dos subtítulos. E essa lei do ciúme se aplicava a situações conjugais. O texto diz, quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúmes de sua mulher, por suspeitar que lhe fosse infiel, o homem deveria levar a sua mulher até o sacerdote, juntamente com uma oferta de farinha, em favor dela. Essa era chamada de uma oferta de manjares de ciúmes. Olha, oferta de manjares de ciúmes. Nós sabemos que existiam, dentro da lei cerimoniais, vários tipos de ofertas. E havia uma específica lei de oferta de manjares de ciúmes. Então, o texto nos mostra ali, em número 5, que o sacerdote executava um ritual todo minucioso. Ele deveria pegar, para determinar se a mulher era culpada ou não, ele escrevia as maldições da lei em um rolo
E esse rolo era lavado com uma certa água amarga. Então, ele escrevia as maldições da lei nesse rolo, lavava esse rolo com a água amarga e retinha essa água. Ele dava essa água para a mulher, mas antes ele queimava um pouco dessa oferta de manjares que nós falamos anteriormente no altar e subitamente fazia a mulher beber essa água amarga. O texto diz que se essa mulher fosse culpada, nitidamente ela sentiria. A descrição do texto é: o seu ventre se inchará, a sua coxa descairá e a mulher será por maldição no meio do povo. E se a mulher não tiver contaminado, se estiver limpa, ela então estará livre e conceberá. Então, se algum sinal de infidelidade fosse demonstrada pela mulher, alguma acusação, algo que fizesse no homem surgir a emoção dos ciúmes, a lei dos ciúmes, lhe dava todo o ritual para que ele procurasse o sacerdote e, através de todo esse trato aqui, fosse estabelecido se essa mulher seria verdadeiramente culpada ou não. Se ela não fosse culpada, o texto diz que ela estaria livre, então, até mesmo com a graça de poder conceber filhos para a glória do Senhor. Então, o Deus de Israel, ele é retratado por meio dessa lei. Essa lei aponta, como nós sabemos, as leis do Senhor apontam para o caráter de Deus, né? E isso aqui aponta justamente para o fato de Deus se apresentar na antiga aliança e também na nova aliança como o noivo e o seu povo escolhido como uma noiva, né? E uma vez que ele é o noivo, ele não vai admitir que a sua noiva seja tomada por um outro. Quem é que pode tomar das mãos de Deus a sua amada? Ninguém pode tomar das suas mãos. Então, número 5 retrata o próprio Senhor, o próprio Deus, quando Israel está numa jornada rumo à terra prometida, Deus deixando claro: olha, eu sou o marido, vocês são a minha noiva. Eu não vou ficar indiferente ao menor sinal de infidelidade de vocês. Eu não vou fazer vistas grossas. Se porventura vocês flertarem, ou se alguém tentar levá-los de mim, eu, como o seu marido, eu não sou um marido indiferente. Eu sou um marido que ama, e por amar eu cuido, eu zelo. Por isso que nós vimos na semana passada esses detalhes, outros textos que apontam para os ciúmes de Deus. Pastor Tito, eu me recordo de que, digamos, para mim, existe uma conexão, né, na realidade, uma substância quanto ao tema ciúmes, os ciúmes de Deus, mais precisamente falando, a partir de uma tradição da teologia bíblica reformada. Nós esposamos, nós defendemos uma teologia bíblica que nos ensina, que fala a respeito de que Deus criou os céus e a terra, o homem e a mulher, para um relacionamento. Exato. Então, falar dos ciúmes, falar desse relacionamento de Deus com o seu povo, dentro dessa linguagem, né, bem, digamos, conjugal, né, Deus que ama o seu povo, que tem zelo pelo seu povo, que tem ciúmes do seu povo. E o que a Bíblia nos traz, né, desse paralelo, desta relação de Deus e o seu povo e de marido e mulher, e nós podemos estender aí, então, aos outros relacionamentos. Então, ouvir a respeito dos ciúmes de Deus é ouvir a respeito desta relação pactual maravilhosa. Exato. Que a Escritura nos traz desde Gênesis. Deus se revelou, Deus veio ao nosso encontro e Deus estabelece um relacionamento de amor. E ouvindo hoje e na semana passada a respeito dos ciúmes de Deus, nessa perspectiva, eu acredito que deve trazer este renovo, né? Essa nova perspectiva bíblica para fortalecer os relacionamentos. Isso é uma bênção. Verdade. Eu gostaria de, então, perguntar, pastor Tito, como esse ciúme santo de Deus, né, nos afeta, né? Como é que isso acontece aí? Como é que ele nos atinge? Deus, ele não só sente ciúmes. Os ciúmes não é apenas uma sensação. Os ciúmes leva Deus a tomar algumas ações, né? Então, ele atinge a criação como um todo, tanto a justos quanto a injustos, né? É pelos ciúmes do Senhor, por exemplo, que os ímpios serão condenados. Tem um texto muito interessante, que é o texto de Isaías, capítulo 26, onde ele diz assim: Senhor, tua mão está levantada, mas nem por isso a veem.
Porém, verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários, que os consuma. Então, essa é uma realidade muito profunda, que as pessoas que não reconhecerem Deus como o seu Deus e não o tomarem como Deus das suas vidas, a despeito de toda a revelação, Isaías chega ao ponto de dizer, tua mão está estendida, mas as pessoas não estão vendo o Senhor. Mas uma coisa elas verão, o teu ciúmes. Então, nós percebemos aqui um teor condenatório, né? Pelos ciúmes do Senhor, pelo zelo que o Senhor tem, ele há também de condenar aqueles que lhe forem indiferentes. Veja, é tanto amor, é tanta manifestação de graça, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, como diz João, que Deus não pode simplesmente ficar indiferente ao desprezo das pessoas, à sua manifestação de amor. Então, os ciúmes do Senhor atinge as pessoas que o desprezam, que o rejeitam, que viram as suas costas contra o Senhor. Então, esse é um primeiro aspecto que nós podemos contemplar do ciúme do Senhor, atingindo a sua criação. Mas há um aspecto para os justos agora, né? Nós mencionamos apenas rapidamente na semana passada, algo que pode inclusive chocar algumas pessoas, a ideia de que Jesus Cristo é a manifestação dos ciúmes do Senhor. Por quê? Porque eu creio que os ciúmes do Senhor afetam-nos positivamente de forma redentiva. E o texto que eu quero usar para isso é o texto de Isaías, que nós mencionamos na semana passada, mas não tivemos tempo de tratar. O texto de Isaías, ele trata do Senhor Jesus como essa manifestação, essa personificação do ciúme de Deus. Então, o texto diz assim, para que se aumente o seu reino e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, a forma com que Deus executa os seus planos redentivos na história da humanidade contemplou prioritariamente a vinda do seu único Filho, Jesus Cristo. E aqui o texto de Isaías está falando os nomes do Senhor e o que Ele vai fazer, todos os efeitos redentivos, e o texto aqui do verso número 7 chega ao ponto de dizer que para que o governo do Senhor se aumente, estabeleça o seu reino, venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para afirmar justiça e juízo, a manifestação dos atributos do Senhor, Jesus Cristo cumprirá esses propósitos. E o texto diz, o zelo do Senhor fará isso. Então, olha que conexão maravilhosa. É como se Isaías estivesse dizendo, olha, o braço do Senhor que vai fazer isso, ele tem um nome, ele é zelo. Só que isso é personificado. Isso não é apenas um desejo, uma vontade do Senhor. Isso é uma ação encarnada. Isso é personificado. Quem foi que veio? Qual foi o braço do Senhor? Literalmente, quem foi que encarnou para executar o estabelecimento do reino do Senhor? Quem é que virá uma segunda vez para, de forma plena e cabal, estabelecer a justiça perfeita sobre este mundo? O zelo do Senhor. E o zelo do Senhor é Jesus Cristo. Então, Isaías fala isso. O zelo do Senhor fará isso. Então, não é uma emoção. Deus está sentindo e as coisas vão acontecer. Não, as coisas acontecem por meio de ações redentivas. E essas ações convergem para a obra do nosso Salvador Jesus Cristo. É por isso que João, como nós mencionamos semana passada, lembra dessa passagem, quando Jesus Cristo está ali no templo, as pessoas estão mercadejando, e ele diz, olha, o zelo do Senhor, foi o zelo do Senhor que tomou o Senhor Jesus Cristo. E esse zelo é o mesmo termo que ciúmes, É esse amor redentivo em ações de purificar, e ali Jesus Cristo foi e exerceu o seu ofício tríplice, como rei, ele tinha autoridade para estabelecer que aquelas coisas deveriam cessar, Ele usou palavras duras como um profeta, e a motivação de purificação de um sacerdote. Então, isso é maravilhoso, saber que todo esse processo redentivo que Cristo executou e tem executado ao longo da história da humanidade, ali no Novo Testamento ele fez como servo sofredor. Ele bebeu o cálice da ira do Senhor, ele passou pela humilhação, a humilhação do nosso Salvador, para que nós não passássemos. Ele foi o servo sofredor, foi dele que o Senhor agradou moê-lo, para que nós não bebêssemos o cálice da ira de Deus. Então Jesus Cristo bebe dessa ira do Senhor, dessa ira ciumenta do Senhor, para que nós sejamos tomados pelo Espírito Santo e que possamos experimentar do ciúme piedoso, santo do Senhor, e não beber do cálice da ira do Senhor. Então aqueles que rejeitarem o Senhor, juntamente com toda a sua carga de amor, de zelo, de ciúme, beberão do cálice da ira do Senhor, dessa ira ciumenta. Por isso que a gente pode entender esses desdobramentos do ciúme do Senhor, atingindo tanto ímpios
mas também atingindo os santos, né? Pela graça do Senhor, nós fomos atingidos pelo zelo do Senhor através da pessoa de Jesus Cristo. Uau. Nós poderíamos dizer, então, que a expressão máxima materializada dos ciúmes de Deus é a pessoa de Cristo. É a pessoa de Cristo, é a pessoa de Cristo, né? Então, como eu citei na semana passada, o Ed Welch fala isso, né? Jesus Cristo é o ciúme encarnado de Deus, né? Então, ele trata dessa personificação, né? Isso choca um pouco no primeiro momento, como eu falei, por causa do termo, né? Esse termo ciúme ou ciumento é pejorativo, mas diante de todo esse resgate que nós temos tentado fazer, é importante nós entendermos como uma doutrina fundamental dessa, né? Cristo, ele é a manifestação, ele é a personificação dos atos redentivos do Senhor. Tito, agora falando a respeito dos nossos relacionamentos, ouvir tudo o que nós ouvimos até agora, a substância da revelação de Deus, a respeito dos ciúmes de Deus, nos traz essa clareza, esta convicção de que nós estamos falando de algo bíblico, né? Algo relacional, pactual, que faz parte da revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Mas quando nós pensamos nos nossos relacionamentos, há espaço, então, para os ciúmes? Eu acredito que as pessoas estão se perguntando, né? Exato. Como é que a gente vai processar essa questão dos ciúmes nos relacionamentos, né? Pensando em casais e estão pensando em amigos também, né? Para alcançar a todos aqueles que estão nos assistindo. Esse é um dos grandes desafios da nossa vida, alinhar as nossas emoções às emoções de Deus. E isso foi mencionado, inclusive, pelo Senhor, né, na semana passada. Se Deus tem um ciúme que é santo, que é piedoso, que se manifesta de forma pura, nós devemos também buscar tê-lo. Esse é um dos grandes desafios. Então, há sim espaço para o ciúme dentro dos relacionamentos humanos, sobretudo no relacionamento do casamento, que eu quero apontar para essa realidade, né? E eu quero trazer à luz aquilo que a gente falou, da lei do ciúme, mais uma vez, para poder responder essa pergunta, né? Para nós, hoje, milhares de anos depois, parece muito estranho, né? Você colocar num rolo as maldições da lei, passar numa água amarga, fazer a mulher beber, para as nossas lentes politicamente corretas, inclusive isso soa muito invasivo, muito antiético, estranho. Alguns até podem pensar, tem alguma magia por trás disso, mas existe um aspecto que nos conecta com os israelitas que faziam uso da lei dos ciúmes no Antigo Testamento, que é o fato de também sofrermos com ciúmes. Deus contemplou essa emoção e, de forma maravilhosa, Ele contemplou na sua revelação. Então, eles sentiam ciúmes na antiga aliança, nós também sentimos nessa nova aliança em Cristo Jesus. Não há diferença. O fato é que há uma descontinuidade. Seria maravilhoso se nós tivéssemos, Brendo, no Novo Testamento, algum procedimento, algum processo que Deus estabeleceu ali para descobrir se o nosso ciúme é santo ou não, né? Assim como tinha no Antigo Testamento, né? Se Deus deixasse uma fórmula nas cartas de Paulo, olha, se um homem sentir ciúme, a mulher sentir ciúme, faça isso ou aquilo para estabelecer se esse ciúme é piedoso ou não. Ele não deixou isso, mas Ele nos deu algo ainda mais profundo, que é a habitação do Espírito Santo em nossas vidas. A Escritura aponta para essa obra do Espírito Santo de nos ajudar a discernir o pecado, a justiça, o juízo. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela deve ter esse discernimento e, através da luz da palavra de Deus, entender como que anda o seu ciúme, se ele está parecido com o ciúme de Deus ou não. E nós temos algumas formas de enxergar isso dentro dessa relação. Porque, veja, todo casal, ele deve ansiar pela pureza, porque a Escritura Sagrada adverte que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. João chega a dizer no capítulo 21 que eles serão excluídos da cidade santa. Então, existem muitas advertências à infidelidade conjugal na palavra de Deus. Que o nosso leito deve ser um leito sem mácula. Então, esse é um assunto muito sério, que a Escritura retrata com muita seriedade. Então,
homens e mulheres precisam estar atentos à dose correta do ciúme para que os seus relacionamentos sejam relacionamentos frutíferos, né? Eu citei na semana passada o autor John Bettler, que uma vez perguntado quais assuntos mais impactam os casamentos, se é o feminismo, se é o pós-modernismo, se é algum aspecto da vida do homem e da mulher, quando o homem trabalha fora, viaja muito, ele disse, olha, esses aspectos até podem contribuir para uma piora no relacionamento, nos ciúmes, mas o que é pior num casamento, ele pontuou, é a indiferença. É simplesmente o marido não cultivar o seu relacionamento com a sua esposa. É ambos falharem nesse frutificar, desse cultivar dia após dia o amor de aliança um para com o outro. Então, é a indiferença que muitas vezes deve ser temperada com o zelo piedoso. Então, maridos, eles precisam ser cuidadosos em seus relacionamentos com as suas esposas, como Cristo, o zelo de Deus encarnado, o é para com a sua igreja. Então, o espaço que o ciúme tem no relacionamento é justamente para corrigir os excessos, o excesso de egoísmo que leva à indiferença, ou até mesmo o ciúme pecaminoso, que é, nesse sentido, extremamente egoísta, como nós falamos na semana passada. Ele visa atender apenas os seus próprios interesses, os seus interesses pessoais no seu relacionamento. Então, por isso que a indiferença e os outros excessos fazem tão mal para um relacionamento que quando entra o ciúme puro, o ciúme piedoso, essa dosagem exata que o Senhor nos ensina em sua palavra, nós podemos sim ter relacionamentos resgatados que antes estavam sendo prejudicados pelo excesso ou pela falta, como nós exemplificamos agora. Então, o que a gente precisa é buscar essa dosagem. Como que nós podemos buscar ferramentas na palavra de Deus para incrementar essa dose pura e santa de ciúmes no nosso relacionamento? Eu acredito que isso está sendo, para todos nós, uma palavra abençoadora, Pastor Tito, porque eu acredito que essa questão da indiferença nos relacionamentos conjugais é algo muito comum. E pensando um pouco, a pandemia, que fez com que as famílias obrigatoriamente ficassem presas dentro de casa, fez vir à tona uma série de questões, digamos, casais passando por problemas e dificuldades, e brigas conjugais sem solução, e uma atrás da outra. Ouvir a respeito disso, avaliar o nosso coração, entender, digamos, esse ciúmes pecaminoso, que tem como referência eu mesmo, os meus benefícios, aquilo que eu vou perder, e ser impactado com a mensagem dessa, de resgatar este ciúmes divino, santo, escriturístico, bíblico. É uma palavra, eu acredito, de grande edificação, não somente para casais, mas para outras pessoas, nos relacionamentos humanos, de uma forma assim, bem direta. Então, eu creio que você que está nos assistindo em casa, que essa palavra realmente esteja tocando a sua vida, o seu coração, é palavra de Deus para a sua vida. Resgatar este amor de preservação, esse amor ardente pela sua esposa. E eu vou lhe dizer, essa é uma oração que Deus, com certeza, responde rápido, não é, pastor? Um marido pedindo, Senhor, olha, eu quero resgatar aquilo que está, sabe, indiferente, se a relação está morna, sabe, até mesmo dentro da igreja, falando fora da questão do relacionamento de casais, pensar em como nós podemos estar sendo indiferentes uns com os outros. Então, isso é uma bênção ouvir a respeito disso. Mas, para acabar, pastor, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: como dosar o ciúmes santo e piedoso no casamento? Mas, para estender um pouco a pergunta, eu vou mencionar uma colocação, uma pergunta que foi feita
pelo Márcio Rodrigo na semana passada. Eu agradeço ao Márcio Rodrigo pela pergunta que você fez e ele colocou ali no chat excelentes argumentações. Todos nós, então, possuímos um doce ciúmes. À medida em que ele se aflora, determina se é para o bem ou se é para o mal. Levando isso para a relação da vida cotidiana, em qual momento compreender que estamos passando do normal, já que muitas das situações ficam maquinando o nosso psicológico? Então, essa é a contribuição à pergunta do Márcio Rodrigo, feita na semana passada, tocando justamente nessa questão da dosagem do ciúme santo e piedoso no casamento. Eu apenas inverteria, eu diria que após a queda, deixando bem claro, todo o nosso ciúme, inicialmente, ele é pecaminoso. É através da santificação que nós, à luz da palavra de Deus, pela operação do Espírito Santo, somos ensinados a medir a intensidade do nosso zelo, a motivação do nosso zelo, e pelos princípios da palavra de Deus, praticá-los, de modo que, então, nós conseguimos espiritualmente, ou não vou dizer nós, mas o Espírito Santo em nós, nos leva a manifestar o ciúme piedoso. E isso é verdade porque há um texto muito interessante em Paulo, aos Coríntios, capítulo 7, quando ele identifica o casamento como o único relacionamento dentro dessa esfera terrestre, entre pessoas, que é marcado pela propriedade mútua. Ele diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, essa ideia de propriedade mútua, ela é análoga àquilo que Deus falou para Israel: eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Então, Deus é o nosso Deus e nós somos o povo do Senhor. Da mesma forma que o marido fala: você é minha esposa, e a esposa fala: você é o meu marido, nós temos essa configuração de propriedade mútua expressa em nossa vida, porque Deus faz assim para conosco. Então, nós podemos aprender com Deus como dosar, e esse é o nosso grande desafio. Nós vamos gastar esses minutos finais falando sobre isso. Eu quero propor alguns passos práticos. Primeiro, o teste para identificar se o nosso ciúme é santo ou não, ele só vai acontecer na prática, quando ele surgir. Não dá para ficarmos aqui teorizando, né? Quando ele faz assim, quando ele faz assado. Quando ele surgir, você precisa estar atento aos sinais e identificar para onde ele quer te levar. Então, eu creio que quando nós manifestarmos os nossos ciúmes, nós teremos que dar direções a estes ciúmes. As direções são sempre essas santas que nós temos aprendido aqui. Se porventura surge no coração de uma mulher: será que meu marido está frio assim comigo porque ele conheceu uma outra mulher? Ou se o homem pensar dessa forma: minha esposa está diferente comigo, o que está acontecendo? Ela está flertando com outro homem? Se tivermos um ciúme pecaminoso, isso vai nos levar ou a um enclausuramento, né, a fechar-nos em nós mesmos, ficarmos magoados com aquilo, ou até mesmo confusos sem saber o que fazer diante daquilo. Isso só vai aumentar a desconfiança relacional, ou as pessoas vão para o outro extremo de até agredirem o outro ao menor sinal, legitimamente ou não. A agressão nunca é legitimada biblicamente, mas essa pessoa pode, pelo sinal de desconfiança, querer agredir ou não, um fato consumado, mas isso jamais lhe permitirá fazer tamanho pecado. Então, as pessoas podem ter essas reações pecaminosas. Quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, nós devemos fazer algumas perguntas e tomar alguns passos práticos para conduzir os nossos ciúmes ao caminho da piedade. E o primeiro passo que eu diria é o seguinte: considere que o ciúme deve ser levado a sério. Biblicamente, a gente não pode passar um pano. A gente não pode fingir que as ameaças não existem. A gente não pode pressupor que as coisas vão sempre caminhar bem. O fato de Deus estabelecer uma lei dos ciúmes é porque o assunto precisa ser tratado com um certo rigor. Deus não estabeleceria na sua lei um assunto que fosse apenas um detalhe de segundo plano da nossa vida. Então, a gente precisa, a partir desse pressuposto, olhando para a lei de ciúmes, é que Deus trata esse assunto, e esse assunto precisa ser levado a sério. Se ele surgir no nosso coração, nós não podemos sublimá-lo, nós não podemos abafá-lo, dizer: bobagem, isso é coisa da minha cabeça, e fingir que nada está acontecendo dentro de nós. O nosso coração é enganoso e corrupto, então nós não podemos nos omitir diante dos sinais.
os ciúmes surgirão, independente se ele é santo ou não, eles surgirão. E a gente precisa, em primeiro lugar, levá-lo a sério, encará-lo, tratá-lo, né? Ficar de cara com o nosso ciúme e poder, então, dar direções a ele. O segundo aspecto que eu acho que esse texto do Antigo Testamento, da lei dos ciúmes, nos ensina, é que o ciúme não deve ser tratado sozinho. Então, ele manifestou-se em seu coração. Eu creio que o segundo passo que nós podemos fazer é comunicar com o nosso cônjuge ou o objeto do nosso ciúmes. Então, uma conversa franca, uma conversa transparente precisa ser feita. Olha, eu estou lutando com o ciúme no meu coração porque aconteceu isso, isso ou aquilo. E eu queria que a gente conversasse sobre isso. Né? Se procede o meu ciúme, se não procede. Veja, é pelo zelo, é pelo amor, é por não permitir que nada macule essa aliança de amor que nós podemos ter conversas em amor, sempre respeitosas, sempre graciosas com o nosso cônjuge. Por exemplo, se o nosso cônjuge marca um horário conosco, estabelece um determinado horário para nos ligar, e isso não acontece, ele não chega, ele não liga, você pode, se aquilo te incomoda, perguntar, o que aconteceu? Você está desconfiando de mim? Não, eu estou zelando pelo nosso relacionamento. E a Bíblia diz que nós somos confiáveis no pouco, nós seremos confiáveis no muito. No grande, né? Se da mesma forma isso é proporcional, se nas pequenas coisas nós falhamos com a nossa palavra, por que nas coisas maiores nós não podemos ser questionados quanto à nossa falha? Então, os casais precisam conversar sobre isso diante dos sinais que surgirem, não simplesmente tentarem abafar. Mas então, meus irmãos, para que a gente possa concluir, como que Deus nos ensina em seu relacionamento pactual conosco, de propriedade, a exercitar esse ciúme na prática? Deus nos ensina de algumas maneiras. Em primeiro lugar, nós precisamos falar do nosso amor para o nosso cônjuge, porque Deus não omite o seu amor para conosco. Em toda a Escritura, o Senhor fala, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Deus sempre manifestou o seu amor para conosco. E a melhor forma de nós darmos a direção correta para os nossos ciúmes, quando eles surgirem, é quando há um ambiente de amor em nosso lar. Se nós cultivamos o nosso relacionamento, se nós demonstramos o nosso amor ao nosso cônjuge, quando o ciúme surgir em nosso coração, e nós manifestarmos ao nosso cônjuge, a atmosfera de amor vai permitir com que ele sinta que aquilo é uma iniciativa salutar. É mais uma das suas manifestações de amor. O problema se dá porque muitas vezes os casamentos não estão sendo cultivados. O marido ou a mulher falha no exercício do seu papel, e aí quando ele é tomado por um sentimento de ciúmes, e ele vai cobrar, ou ela vai cobrar, o ambiente já está tão desgastado, o relacionamento já está tão seco, que aquilo é recebido como algo ofensivo. Como assim? Como você ousa desconfiar de mim? A Bíblia trata isso como algo sério. Não bastava simplesmente um homem pensar, será que minha mulher está me traindo ou não? Não, vai ao sacerdote e Deus vai estabelecer a verdade. Então, assuntos sérios precisam ser tratados de forma séria. E um ambiente de amor é que vai favorecer para que ambos entendam que, quando o ciúme surgir, ele vai ser tratado no ambiente correto. Então, quanto mais cultivarem o relacionamento, quanto mais existir amor no relacionamento, mas o próprio ciúme vai ser visto como uma dessas manifestações para o zelo relacional. Mas eu diria que ainda temos outros passos. Por exemplo, quando uma pessoa não consegue controlá-lo, né? Quando uma pessoa se sente extremamente machucada com aquilo, e essa conversa com o seu cônjuge, a oração, o relacionamento não tem ajudado, eu diria, reverendo, que nós precisamos fomentar a cultura do aconselhamento, já que esse é o nosso programa, na verdade, de tarde. Um conselheiro bíblico que faça a mediação, que possa conversar tanto com o marido quanto com a esposa, para estabelecer os fatos, para ajudar para que ambos enxerguem o que está destoando no ciúme, em intensidade ou na falta dos ciúmes,
piedosos. Então, um conselheiro bíblico é fundamental para mediar situações que não conseguem ser resolvidas pelo tempo, por iniciativas próprias. Porque, veja, no Antigo Testamento era o sacerdote que era utilizado como uma ferramenta, um terceiro para auxiliar no relacionamento. Nós cremos que na Nova Aliança, pela graça de Deus, uma vez que todos nós devemos aconselhar biblicamente, né, mutuamente, a palavra de Deus ricamente em nosso coração habitando, conselheiros bíblicos são ferramentas do Senhor para ajudar casais que estão sofrendo com os ciúmes pecaminosos. Então, são passos práticos que, de alguma forma, podem nos conduzir para essa dosagem. Lembrando sempre que o nosso referencial é Jesus Cristo. O nosso referencial, o nosso modelo é o Senhor Jesus. O zelo de Jesus foi pela glória de Deus, pelo nome de Deus, pela noiva de Cristo, né, a sua igreja. E todos esses elementos devem estar sempre em nosso coração para essa dose, né? E o que é mais maravilhoso é saber que Jesus Cristo se colocou em nosso lugar. Se na antiga aliança a mulher supostamente infiel tinha que beber da água amarga, é Jesus Cristo que bebe em nosso lugar. É Jesus Cristo que bebe o cálice do Senhor em nosso lugar. De modo que nós agora recebemos os frutos do amor gracioso do Senhor, da habitação do Espírito Santo em nossas vidas. De modo que nós conseguimos, sim, pela graça do Senhor, dar as direções piedosas aos nossos ciúmes, desde que nós tenhamos como parâmetro o próprio ciúme de Deus. Pastor Tito, que bênção, meu irmão, que palavra abençoadora para todos nós. Eu acredito que para os casais, né, para pessoas que estão nos assistindo, para aqueles que vão nos assistir, divulgue, né, esta palavra tão abençoadora para edificar pessoas, casais, em qualquer lugar. E eu gostaria de agradecer ao pastor por mais uma vez, mas ele ainda vai estar conosco mais 2 quintas-feiras. Depois de tratarmos, então, de algo tão importante para o nosso relacionamento, que é resgatar este doce ciúmes, esse ciúmes divino, esse sentimento, esta emoção criada por Deus e que Ele compartilhou a nós, nós vamos entrar num outro tema dentro da série Relacionamentos, dentro deste mês. E o tema é ressentimento. Quantos casais, pastor, não tratam os problemas dentro da relação e o relacionamento vai realmente se deteriorando ao longo dos anos? Por favor, participe, divulgue este programa. Ele será uma bênção, assim como tem sido para nós, será para você e para todos aqueles que você divulgar e realmente para que eles sejam abençoados e edificados. Então, nós queremos encorajar você a estar conosco novamente na semana que vem. Desta vez, nós vamos introduzir o tema amargo ressentimento. Hoje nós acabamos o tema ciúmes, os ciúmes de Deus. E como este ciúmes, ele se reflete e afeta os relacionamentos humanos, os relacionamentos conjugais. Semana que vem, nós vamos começar a falar a respeito do amargo ressentimento e como nós, a partir da Escritura Sagrada, podemos dar passos de mudança para que nós possamos buscar, de fato, tratar as coisas e honrar a Cristo com os nossos relacionamentos. Que Deus abençoe a sua vida profundamente. Eu gostaria de orar. Vamos orar, pastor Tito? O irmão poderia orar por nós para finalizar o programa de hoje? Oremos. Pai Santo, nós bendizemos ao Senhor pela Tua revelação especial que nos foi dada, preservada, pela operação do Teu Espírito que lança luz sobre ela, aos nossos corações, e que nos ensina, ó Deus, acerca do Teu caráter, do Teu poder, da Tua graça, do Teu amor generoso e pródigo para conosco, por vezes sendo infiéis, por vezes sendo idólatras. O Senhor, por meio do Seu zelo santo, o Seu ciúme puro, através de Cristo, foi quem nos resgatou, destinando-nos às bodas do Cordeiro na eternidade, um relacionamento onde nós viveremos em perfeita comunhão e harmonia. E ali, ó Deus, poderemos experimentar
destas bênçãos gloriosas em Tua presença por toda a eternidade, em novos céus e nova terra. Até lá, Senhor, que a Tua palavra, que aponta sobre os Teus relacionamentos com o Teu povo, sobre o Teu ciúme santo e piedoso, possa modelar-nos, possa ajudar-nos a viver e praticar em nossos relacionamentos estes atributos. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer quando temos falhado por meio do Teu Espírito Santo e dar-nos a cumprir estes passos para resgatar o zelo, o cuidado, o cultivo do nosso relacionamento. Pois é isso que o Senhor tem continuamente para com o Teu povo da aliança. Pedimos estas dádivas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e tenha uma boa tarde. E nós encontramos você na próxima semana no programa Aconselhamento Bíblico da sua TV missionária, a IPP TV. Deus abençoe a todos vocês.